Olá, seja muito bem-vindo à nossa 10ª leitura em Apocalipse. E hoje eu quero ler com você do capítulo 3, do verso 14 até o verso de número 22. Talvez você já tenha ouvido aquela famosa expressão e aquela imagem que pintam de Jesus, sobre um Jesus batendo na porta e na expectativa de que aqueles que estão ali simplesmente ouçam a sua voz e abram essa porta. E muitas vezes as pessoas usam essa imagem para fazer uma referência a pessoas que nunca haviam se convertido, e aí você tem um Jesus quase desesperado batendo na porta na expectativa de que eles abram. Mas a verdade é que Jesus usa essa imagem de bater na porta para uma igreja. Uma igreja que faz parte das 7 igrejas. São igrejas com as suas tensões, mas são igrejas verdadeiras. Então é possível a gente, na nossa caminhada, precisar de uma reconversão. Ao longo da nossa jornada, a gente pode por muitas vezes entrar por alguns caminhos que Jesus acaba ficando do lado de fora e não do lado de dentro. Então o que Jesus diz para os momentos, as fases em que a gente começa a deixá-lo de lado? Olha só como Jesus abre essa carta. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Veja que Jesus se identifica aqui de 3 formas, e isso daqui é fundamental para você entender essa carta. Primeiro, ele diz que ele é o Amém. Essas são as palavras do Amém. Essas são as palavras do assim seja. Essas são as palavras da verdade. Amém tem a ver com essa é a última palavra. Então Jesus está dizendo, ó, eu sou o Amém. Eu sou a última palavra. Eu estou aqui porque vocês estão precisando ouvir uma última palavra. Porque vocês se perderam ao longo desse caminho. Mas ele também diz que é uma testemunha fiel e verdadeira, aquele que não flerta com a mentira, com o engano, ou seja, eu conheço vocês. Eu sou a testemunha verdadeira e fiel que conhece o coração de vocês. Nada me engana, nada passa despercebido. Mas ele também diz que é o soberano da criação de Deus. E essa expressão é maravilhosa, porque Jesus está dizendo que ele é aquele que pode transformar o caos em ordem. Ele é aquele que consegue trazer luz em meio às trevas. Ele é aquele que consegue trazer ordem em meio a todo esse caos que você e eu vamos criando. Então, já que ele se apresenta assim, ele começa então a acusar essa igreja. E olha só o que ele diz. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. E mais uma vez eu tenho que te lembrar. Conheço as suas obras, é um aspecto externo, é as nossas ações, é o que nós fazemos. Sei que você é interno. Jesus conhece aquilo que a gente faz, mas Jesus conhece aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente. E ele diz que o que nós fazemos não nos coloca nem na condição de ser frio, nem na condição de ser quente. E seria bom ser frio ou quente. E aqui também a gente tem uma imagem muito interessante sobre essa questão de ser frio ou quente, porque geralmente a gente olha para isso e a gente imagina que ser frio ou ser quente é dentro do nosso contexto. A gente meio que qualifica assim, ou você é uma pessoa que é muito avivada, ou você é uma pessoa que se esfriou espiritualmente. A gente só pensa assim. Mas eu acho que tem um caminho um pouco mais bíblico para a gente entender isso daqui. Você tem 3 cidades que são bem famosas aqui nessa geografia e todas elas ficavam próximas do Vale de Lico. Então você tem Laodiceia, mas você também tem uma cidade chamada Hierápolis, que ficava a 10 quilômetros de Laodiceia. E essa cidade chamada Hierápolis, ela tinha águas que fluíam através dela, que eram águas quentes. E essas águas quentes traziam uma coisa que é meio que uma cura para uma espiritualidade dos enfermos. Eles iam e recorriam a essa cidade. Mas por um outro lado você também tem uma cidade chamada Colossos, que ficava a 18 quilômetros de Laodiceia. E essa cidade de Colosso tem uma água que era conhecida como uma das águas mais puras que você poderia imaginar. E isso trazia a ideia de um refrigério. Então, para os espiritualmente cansados. Então, Hierápolis é essa imagem de águas quentes, que traz cura. Colossos é essa imagem de águas frias, que traz refrigério. Então, talvez a grande ideia de frio ou quente não tenha a ver com ser alguém avivado ou ser alguém completamente desanimado, mas tem a ver com, olha, você não traz cura, você não traz refrigério. Então ele está dizendo, ó, vocês se perderam ao longo dessa jornada. Vocês não trazem nem cura
vocês também não trazem refrigério. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então Jesus está dizendo, vocês se tornaram imbebíveis. Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Então o diagnóstico aqui é muito doloroso. Mas o pior talvez não seja se perder ao longo do caminho. O pior não é você ser nem frio nem quente, o problema é quando você não reconhece. Olha só o verso 17. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Eles olhavam para si e eles estavam inseridos numa cidade que era a cidade mais rica da região. Primeiro porque eles tinham um centro bancário e financeiro muito forte. Segundo, porque eles tinham uma grande produção também de roupas finas através de lãs, de ovelhas. Mas também porque eles tinham uma escola de medicina que eles começaram a criar aquilo que a gente conhece como colírio para os olhos. Então essas pessoas olhavam com base na sua cultura, naquilo que elas estavam envolvidas, e elas diziam assim, nós não precisamos de nada. E talvez essas sejam as palavras mais trágicas que a gente pode dizer ou sentir. E muitas vezes, talvez você já tenha experimentado isso, quando a gente muitas vezes começa a se enganar ou a gente começa a medir a nossa vida por aquilo que a nossa cultura tenta alimentar o nosso ego. E esse é o grande problema dessa igreja. Eles começaram a criar um ego inflamado e isso começou a entrar na maneira da relação deles com Deus, ao ponto que Jesus ficou do lado de fora. Por isso que Jesus diz assim, você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você não reconhece, você não se percebe, você não se examina, você não faz uma autocrítica. Porque do lado de fora, a cultura te diz que está tudo bem, mas o grande problema é que o lado de fora julga pelo lado de fora. E o Senhor julga pelo nosso coração, porque Ele é o amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele olha para o lado de dentro. E aqui eu quero te dar uma nota importante, porque eu gosto muito de quando Jesus usa essa palavra que você está nu. Quando você olha para o capítulo 2 de Gênesis, na criação de Adão e Eva, você vai ver que o texto vai dizer que eles estavam nus. E essa nudez era uma nudez de pureza, era uma nudez que apresentava transparência, havia uma harmonia, havia uma comunhão. Mas no capítulo 3 também vai dizer que eles estavam nus. Só que a nudez do capítulo 3 é diferente. Porque a nudez do capítulo 3 acontece logo após o episódio com a serpente, como terem caído na tentação. Então a nudez do capítulo 3 é vergonha, enquanto a nudez do capítulo 2 é pureza. Então a nudez do capítulo 2 é santa. Já a nudez do capítulo 3 é serpentizada. Quando a serpente é descrita no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que o capítulo vai dizer que a serpente ela era astuta. E quando Adão e Eva se olham e se percebem que estavam nus, essa palavra nu tem a ver com a palavra astuta. É um jogo de palavras que há entre a característica da serpente e agora a característica do homem e da mulher depois de terem desobedecido a Deus. Isso significa que o homem natural, ele já nasce serpentizado, com as marcas da serpente. Tá, mas o que isso significa? Que o homem nasce ligado ao pó dessa terra. Ele rasteja pelo pó dessa terra. Ele é vibrado pelo materialismo. Ele é vibrado por aquilo que as suas mãos podem alcançar. Ele é vibrado pelo império dos homens. Lembra quando Pedro está diante de Jesus e Jesus repreende a Pedro dizendo, arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Essa é uma expressão de que, ó Pedro, você está serpentizado, você está falando pela voz da serpente. O teu coração está ligado ao pó dessa terra, não às coisas divinas. Paulo também em Colossenses vai falar sobre pensem nas coisas do alto, porque vocês morreram para as coisas dessa terra, para aquilo que é do pó, para aquilo que rasteja nesse mundo concreto. Paulo também vai falar em Filipenses, olha, cuidado com os falsos mestres, porque eles só pensam no seu ventre, ou seja, eles só pensam em si, eles só pensam naquilo que essa terra pode lhes dar. Então qual que é o problema de Laodiceia? Eles construíram uma vida a partir dos valores e da cultura da serpente. Eles estão vivendo uma vida à imagem e semelhança da serpente. E o que Jesus diz? Jesus se declara como um vendedor, um viajante que está passando ali pela Laodiceia e diz, ó, comprem 3 coisas de mim. Primeiro, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico.
roupas brancas para cobrir a sua nudez. E em terceiro, um colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Olha que grande ironia que a gente tem aqui. Compre de mim ouro. Ora, para a cidade que tinha banco e um financeiro muito forte, Jesus está casando a ideia dizendo, compre de mim. O que importa, o que vale a pena ser pensado e considerado não é a cultura rica, mas compre de mim. Ora, roupas brancas para uma cultura, uma cidade que fazia roupas finas de ovelhas, Jesus está dizendo, é de mim que vocês têm que comprar roupa branca para cobrir a vergonha. E o colírio, olha que imagem fantástica. Num lugar onde a medicina estava avançada com seus colírios, Jesus diz, é de mim que vocês precisam comprar colírio para realmente poder enxergar quem são. O que isso tudo significa? Só Jesus pode nos dar uma visão correta de nós mesmos. E ainda que a nossa cultura tente vender tantas coisas para nos enriquecer, tantas coisas para nos vestir, tantas coisas para nos fazer enxergar, tudo não passa de propostas vazias, porque só Jesus consegue nos enriquecer, só Jesus consegue cobrir a nossa vergonha e só Jesus consegue nos fazer enxergar. Por isso que ele diz no verso 19, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. O Senhor repreende e disciplina, mas cabe a mim e a você arrepender-se e ser diligente. Porque quando você e eu somos disciplinados, nós somos disciplinados porque o Senhor nos ama. E o Senhor nos disciplina para mudar a nossa mente, para mudar a rota da nossa vida. E é aqui que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E aí Jesus então vira para eles e diz, vocês entraram por um caminho tão complexo, vocês entulharam tanto essa jornada que agora eu fiquei do lado de fora, mas ainda que eu seja deixado de lado, vocês podem voltar para mim. Porque eu estou batendo e eu estou te chamando. E Jesus está nos chamando para quê? Para sentar à mesa, para ceiar, para entrar numa íntima reconciliação com Ele. Agora existe essa condicional. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. E aqui está a grande questão dessa igreja. Eles estão ouvindo a voz, mas será que eles vão ter a coragem de abrir? Se eles entenderem a graça, sim, porque a graça nos ama mesmo nós não merecendo. Por isso que Jesus abre um convite para que essa igreja convertida se converta mais uma vez e passe a sentar na mesa com Ele. Por isso ele termina dizendo ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Não basta apenas nós ouvirmos as batidas de Jesus. É preciso abrir a porta. Não basta apenas você ouvir o chamado de Jesus. É preciso sentar-se à mesa com esse Jesus que te convida a sentar-se à mesa para ceiar com Ele. Porque na verdade Ele já pagou o alto preço, para que você e eu tivéssemos a simples oportunidade de abrir a porta e aceitar esse convite de Jesus. Então esse é um bom texto para nos apresentar o Senhor do caos, porque só o Senhor pode trazer ordem ao caos que você e eu criamos. Então não desperdice e nem se engane com o que você tem ou o que você conquista do lado de fora. Porque o que importa é esse Deus que está pronto a trazer vida aí dentro do teu coração, aonde ninguém tem visto, aonde só você conhece. E só Ele que conseguiu vencer a serpente e o poder da serpente para que hoje nós tivéssemos a capacidade de resistir a tudo aquilo que tenta vender um ideal para a gente, mas que é simplesmente uma testemunha da falsidade e da mentira da nossa cultura.